Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 15, versículo de número 13 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anaque. E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anaque, Sesai, Aimã e Talmai, gerados de Anaque. E dali subiu os habitantes de Debir, e foram antes o nome Debir, Kiriate Sefer. E disse Calebe: quem ferir a Kiriate Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha a casa por mulher. E tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, e deu-lhe a sua filha a casa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela desceu do seu jumento. Então Calebe lhe disse: que é que tens? E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste terra seca. Dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes interiores. Amém? Podeis tomar assento. Passagem das bênçãos sobre Josué e Calebe. Foram os 2 espias que tiveram um outro espírito, e eles receberam a promessa de quando entrar na terra prometida, eles teriam ali as suas terras como herança. E passado 45 anos daquela promessa, Calebe já com 85 anos, ele vai procurar Josué e disse: olha, Moisés, você é testemunha. Ele disse que nós teríamos terras por herança. E eu tenho agora 85 anos, 45 anos já são passados, desde que Moisés deu essa promessa. E ainda tem muitas coisas que eu não conquistei, eu não tomei posse da minha herança. E Josué então lhe diz: as terras estão aí, você ouviu bem a promessa, tome posse da promessa. Vai lá e tome posse. E ele começa então a tomar posse de todas as terras que eram promessa. E aqui começa a falar das terras que ele conquistou. Porém faltava uma grande parte, faltava uma cidade para ele tomar posse. E ele ali, então, ele faz uma proposta. Ele faz uma promessa. Quem conquistar essa terra, eu darei a minha filha em casamento. E ali um moço chamado Otoniel, sobrinho dele, filho do seu irmão, ele ouve aquela promessa. E ele se interessa por aquela promessa. Até que você dê ouvido à promessa, ela não desperta interesse no teu coração. Quantas vezes nós temos ouvido as promessas de Deus, são pregadas, são ensinadas, Deus pode fazer isso, Deus pode te dar isso, Deus pode te acrescentar aquilo, e muitas vezes nós ouvimos, mas não damos crédito. Mas enquanto você não dá crédito à promessa, enquanto você não se interessar por ela, você não toma posse dela. Até que você dê ouvido à promessa, ela não desperta interesse em seu coração. Então, quando você ouvir as promessas de Deus, se interesse pela promessa de Deus. Nós podemos ter uma vida abençoada, é uma promessa de Deus. Podemos ter prosperidade, é uma promessa de Deus. Podemos viver e comer o melhor dessa terra, é uma promessa de Deus. Mas quantas vezes essa promessa ela é anunciada e você não dá crédito à promessa? Então Calebe,
ele chega e ele faz uma promessa. Olha, quem conquistar essa terra, eu vou entregar minha filha em casamento. Eu darei a minha filha. Consequentemente, tudo que ele tinha conquistado, passaria como herança depois para essa pessoa. E Otoniel, então, filho de Kenaz, ele ouve aquela promessa e ele vai e conquista aquela terra. E ele agora tem como a promessa que Caleb fez, ele toma a casa por sua mulher. E quando ela vai a ele fala com ela, conversa com ela, diz a palavra, e sucedeu que ela, vindo a ele, a persuadiu que pedisse um campo ao seu pai. E ela volta ao pai agora, e ela vai montada em um jumento, e quando chega perto do pai, o pai pergunta: o que aconteceu? O que você tem? E ela lhe disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. Tu me deste uma terra seca. Você prometeu. Caleb tinha dado aquilo que realmente ele tinha prometido. Mas Otoniel, a casar agora com a filha de Caleb, ele diz: olha, teu pai poderia nos dar algo melhor. Muitas vezes nós pegamos as bênçãos de Deus, e Deus tem muito mais para nos dar. Muitas vezes pensamos: olha, eu queria salvação. Tem a salvação. Mas além da salvação, Deus tem muito mais a nos entregar. Uma vida sossegada, uma vida abençoada, uma vida nos livrando, dando ordem aos seus anjos, nos guardando. Muitas vezes nós pensamos que a bênção de Deus é apenas a salvação. Não, tem muito mais para nos dar. Otoniel, quando ele casa, ele fala com a sua esposa: teu pai tem muito mais para nos entregar. E a terra que ele nos deu é uma terra seca. Ele poderia nos dar uma terra que tivesse uma fonte de água. E ela volta ao seu pai e fala com seu pai, e ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca. Dá-me também fontes de água. Então lhe deu fontes superiores e as fontes inferiores. Deu além daquilo que ela foi buscar. Quando nós vamos buscar as promessas de Deus, Deus vai nos dar além daquilo que nós pedimos. Sempre Deus vai nos dar uma medida sacudida. Sempre Ele vai nos dar além daquilo que nós pedimos. Deus nos surpreende, nós não surpreendemos Deus. Ele nos surpreende, porque Deus vai nos dar muito mais do que nós pedimos ou buscamos. Então a palavra, ela vai nos direcionando para buscar em Deus, confiar em Deus, pedir a Deus. Jesus, ele dá um ensinamento, ele diz: olha, havia uma mulher que ela tinha uma necessidade, e ela todos os dias ia à porta do juiz, pedir para que julgasse o seu caso. E ela ia, e aquele juiz dizia: não vou atender, não vou atender. Essa mulher era uma mulher comum do povo, mas tanto aquela mulher insistiu, que um dia ele atendeu, e atendeu o seu pedido. Tomou a causa dela nas suas mãos, e deu vitória para ela, para que ela vencesse. E Jesus dá um ensinamento. Sendo o juiz um homem mau, mas pela insistência daquela mulher, ele atendeu e deu o que ela pediu. E ele diz: a mesma coisa somos nós. Temos que bater, pedir, para que o Senhor nos atenda. Essa moça, ela poderia sair, tinha recebido a terra, Otoniel tinha recebido a terra, mas Otoniel diz para sua esposa: teu pai pode nos dar algo melhor. E ela
confiando no seu marido, pegou o seu jumento, foi até o pai e disse: olha, a terra que o Senhor me deu é uma terra seca. Me dê uma terra que tenha fontes. E o pai deu além do que ela estava pedindo. Deu as fontes de cima e fontes de baixo. Algo superior do que ela estava buscando. Então nós temos que buscar em Deus. A palavra do Senhor em Provérbios capítulo 15, versículo de número 31 em diante, diz assim: os ouvidos que atendem à repreensão da vida farão a sua morada no meio dos sábios. O que rejeita a instrução menospreza a própria alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor, a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Nós queremos sermos honrados, abençoados, e nós temos que ir buscar em Deus com humildade. Senhor, eu estou precisando. Senhor, olha a minha vida como está. Eu preciso de mudança. Acrescente bênçãos à minha vida. Senhor, o Senhor pode me dar muito mais do que eu estou conquistando. Então, a confiança em Deus é o único que pode nos abençoar. Quem é que pode nos abençoar? É Deus. Porque Ele tem promessas para nos abençoar. O povo de Israel é um povo que recebeu promessas de Deus. Todas as profecias de Isaías era bênção através do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías anuncia o Salvador para o mundo e o Salvador para nós. Então, através de Jesus, todas as bênçãos que é lançada para Israel, ela vem a nós também. Nós somos o Israel de Deus. Através do nosso Senhor Jesus Cristo, todas as promessas lançadas para Israel, ela vai nos alcançar também. Somos filhos da bênção do pai Abraão, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então todas as bênçãos, elas se achegam a nós. Então as promessas de Deus, nós temos que descobrir quais são as promessas, aquilo que é para nós, o que está prometido, o que temos acesso a ela. Abra a tua Bíblia em Isaías capítulo 41, versículo 17, diz assim: os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Plantarei no deserto o cedro, a cássia e a murta e a oliveira. Porei no ermo, juntamente a faia, o pinheiro e o álamo, para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isto, o Santo de Israel criou. A palavra do Senhor diz que os aflitos e os necessitados, eles buscam água. E o Senhor ouve o pedido. Aqueles que estão clamando, aqueles que estão buscando. Por isso Jesus, ele dá esse ensinamento. Olha, bate na porta, ora, peça, busque, que só Deus pode entregar. Então sempre que nós temos uma necessidade, e ele dá uma promessa a Israel dizendo: abrirei os rios em lugares altos, fontes no meio dos vales, tornarei o deserto em tanques de água e a terra seca em manancial. É uma promessa, mas não adianta ouvir a promessa e não tomar posse, não crer. Nós temos que crer na promessa. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus.
quando eu ouço uma promessa, Deus tem uma vida melhor, Deus quer te abençoar, eu tenho que abrir meus ouvidos e crer nessa promessa, e buscar essa promessa. Mas muitas vezes nós pensamos, mas isso não é para mim. Quantos estavam ali quando Caleb disse, olha, quem vencer, quem conquistar essa terra, eu entregarei a minha filha como esposa. Muitos jovens estavam ali e falaram, isso é impossível. Como eu vou conquistar isso? Mas Otoniel, ele ouviu e disse, eu vou conquistar. Eu vou tomar posse disso. Se tem essa promessa, eu vou tomar posse. É a mesma coisa hoje. Nós ouvimos a palavra de Deus, ouvimos as suas promessas, ouvimos que Deus tem uma vida abençoada, ouvimos que Deus nos fala, pare de sofrer. Mas nós falamos, mas para mim não. Isso para mim é difícil. Eu não consigo isso. Nós não colocamos a nossa fé em prática. E não vamos buscar. Então, pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Como que foi criado o mundo? Foi pela palavra de Deus. Se nós não darmos crédito à palavra de Deus, como nós vamos crer que tudo se formou pela palavra de Deus? Então é pela palavra. Quando nós ouvimos a palavra, nós temos que tomar posse da palavra. Temos que falar, eu quero viver isso, eu vou viver isso, eu posso viver isso, eu vou vencer e eu vou viver desta forma. O inimigo, ele tenta todas as formas para que você não creia. Ele tenta mudar o seu ouvido, o seu pensamento, para que você não receba a palavra. Mas quem crê, quem dar ouvido e for buscar, recebe. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 33, diz assim: os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Como é que conquistaram? Eles creram. Eles ouviram a palavra e deram crédito. Os quais pela fé. Como é que se vence? É pela fé. Se você ouvir a palavra de Deus e não dar crédito, se você começar a declarar aquilo que o inimigo ele tenta ministrar para você, você vai desistir mais uma vez. Quantas vezes você está próximo de conquistar e você ouve a voz do inimigo e desiste? Pela fé, eles venceram. Venceram o quê? Venceram reinos, venceram espadas, venceram eles mesmos, porque a palavra diz, da fraqueza tiraram força. Eles tinham fraquezas, mas da fraqueza que eles tinham, eles tiraram força. Então, o Senhor, Ele está nos falando nessa noite que Ele tem muitas coisas para nos entregar. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. A promessa, a palavra de Deus, ela está na atmosfera. A palavra de Deus, ela não volta vazia, até que ela se cumpra. Quando Deus diz, eu vou abençoar, nós temos que tomar posse. Nós temos que crer e falar, essa palavra é para mim. Eu vou vencer. Da minha fraqueza, eu vou tirar força. Da minha fraqueza, eu vou me fortalecer. Como é que eu me fortaleço? Em Deus. Então, Otoniel, ele alcançou a bênção que era a promessa. E ele buscou ainda além daquilo que era a promessa. Qual era a promessa de Caleb? Olha, quem vencer, eu darei a minha filha. Ele cumpriu. Mas juntamente com a filha,
Caleb dá a Otoniel o quê? Uma terra. E Otoniel, quando olha a terra que a filha recebeu, que vai levar agora juntamente com ele, ser esposa dele, diz: mas seu pai tem coisa melhor para te dar. Sabe, às vezes nós não queremos o melhor de Deus. Deus tem coisas melhores para nos dar, para nos entregar. E por falta de fé, nós não conquistamos tudo aquilo que Deus tem para nos dar. Por falta de fé, nós não vencemos os reinos inimigos. Nós não colocamos em fugida aqueles que estão nos atormentando. São espíritos malignos. Então, pela fé é que se vence. Pela fé eu venço a minha fraqueza. Pela fé eu venço o meu medo, a minha angústia. Pela fé eu vou tomando posse de todas as bênçãos de Deus. E Deus nunca para de nos abençoar. Deus nunca, Ele desiste de nós e diz: olha, agora eu já te dei tudo. Nós erramos quando falamos assim: eu já conquistei tudo, já conquistei bastante. Deus sempre tem mais. Otoniel, ele era jovem e ele se torna juiz de Israel. Ele venceu aquele desafio e ele se torna juiz em Israel. E agora, como juiz, ele vai trazer a paz para Israel. Livro de Juízes, capítulo 3, do versículo 9, diz assim: e os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, que os libertou. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel. Saiu a peleja, e o Senhor entregou nas suas mãos a Cusã Risataim, rei da Síria. A sua mão prevaleceu contra Cusã Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otoniel, filho de Kenaz, faleceu. Deus levanta ele como juiz. Sabe, nunca para as lutas. Muitas vezes nós pensamos: eu vou vencer isso. O inimigo não desiste. O inimigo sempre se levanta. Mas você tem que se posicionar com Deus. E o Espírito do Senhor, com quem nós devemos caminhar? Com o Espírito de Deus. Então Otoniel, ele se tornou juiz em Israel. E ele traz a libertação. Só quem tem a bênção se torna um libertador. Quando você é um abençoado, você é um libertador. Um libertador, o que ele tem? O Espírito de Deus. Quando nós não temos o Espírito de Deus, nós nos tornamos escravos. Escravo do pecado, escravo do vício, escravo do medo, escravo da idolatria, porque não temos o Espírito de Deus. Otoniel tinha o Espírito de Deus, e ele se torna um libertador em Israel. O que você precisa buscar para se libertar? O Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus. Quando você busca o Espírito Santo de Deus, você se liberta e torna-se um libertador. Então Otoniel, ele governou por 40 anos. O que aconteceu no seu governo? Então a terra sossegou 40 anos. Porque o inimigo não adiantava se levantar. Sabia que seria derrotado. Quando você tem o Espírito de Deus, a palavra diz que o inimigo foge de você. Quando você dá legalidades ao inimigo, ele tem a certeza que em qualquer momento ele vai te derrubar de novo. Mas quando você tem uma aliança com o Espírito Santo de Deus, a palavra nos ensina que o inimigo, ele foge de nós. Então temos que estar em aliança com o Espírito Santo de Deus. Ele nos guarda, ele nos fortalece, ele vai nos dando a vitória. Ouvir
a palavra nos desperta. O que é que transforma? Ouvir a palavra e dar crédito à palavra. A profecia de Deus, ela está sendo pregada, ela está sendo ensinada. As bênçãos de Deus estão sendo ensinadas. Mas muitas vezes o inimigo usa alguém próximo a nós e diz assim: eu sou contra esse negócio de prosperidade. Aí você fala: é verdade, você concordou com o inimigo. Isso não é para você. Aí você concordou com o inimigo. Nós temos que ter uma palavra: eu tudo posso em Deus que me fortalece. Eu posso vencer essa situação? Posso, porque em Deus eu me fortaleço. Eu posso vencer essas coisas que vêm se levantando contra mim? Mas é muito forte. Mas em Deus eu me fortaleço. Da fraqueza tiraram forças. Como é que a gente tira forças da fraqueza? Quando eu sei que por mim mesmo eu não consigo, mas em aliança com o Espírito de Deus, eu posso todas as coisas. Como que os heróis da carta aos Hebreus, eles venceram? Da fraqueza tiraram forças. Como? Crendo em Deus, dando crédito à palavra, confiando em Deus. Então ouvir a palavra, ela nos desperta. E como ouvimos faz a diferença. Qual é a grande diferença? É como ouvimos. Mas eu já vou na igreja há muito tempo. Mas como você ouve? Jesus teve um encontro com um dos sábios de Israel. Um homem muito sábio em Israel. Nicodemos. E ele foi ter um encontro com Jesus. E Jesus começa a dar a ele ali todo o segredo do novo nascimento, de uma vida nova, de uma vida em Cristo. E Jesus ensina a ele que seria necessário nascer de novo, que o velho homem deveria morrer e nascer em Cristo. E ele começa a ficar indignado, e ele pergunta: como pode ser isso? Como eu vou voltar de novo ao ventre da minha mãe? Eu já sou formado, eu já sou um mestre aqui em Israel. Como isso pode acontecer? E Jesus fala com ele no versículo 10, diz assim, capítulo 3 de João, versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Olha, você é um mestre, não sabe disso? Você não tem entendimento para isso? Você é mestre, você é conhecedor da lei, você está na sinagoga, como que você não sabe essas coisas? E Jesus continua falando com ele e diz: na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Se eu estou falando das coisas da terra, se eu estou falando das conquistas que você pode ter, e você não está crendo, como você vai crer numa vida eterna? Como você vai crer numa vida abençoada com Deus? Se você não crê que você pode vencer o inimigo, se você não crê que você pode prosperar, que você pode crescer. Então Jesus estava conversando ali com uns dos sábios da sinagoga, um dos mais sábios. E Jesus fala: se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? Como você vai crer se você não dá ouvido? Se você está preso ao que você pode, ao que você conhece, ao teu entendimento. Então a fé é crer nas coisas sobrenaturais. É naquilo que eu não posso, mas Deus pode. Eu só posso com Deus. Então sem o Espírito de Deus, eu não posso.
Otaniel poderia dar paz a Israel? Não. Era guerras, mais guerras. Muitas nações vizinhas queriam destruir Otaniel, mas a palavra diz que o Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele viveu 40 anos de paz. Se o Espírito de Deus vier sobre você, você fazer uma aliança com o Espírito de Deus, os teus inimigos caem por terra, e você vence. Só vencemos com o Espírito Santo de Deus. Você crê nessa palavra? Você quer tomar posse das promessas de Deus? Senão é uma vida de sofrimento, é uma vida de engano, é uma vida de mentiras. Tudo eu posso em Deus que me fortalece. Você crê? Se coloca de pé. Fale com o Espírito Santo de Deus nessa noite. Fala que você tem inimigos a vencer. Fala que você precisa vencer os inimigos que se levantam. Precisa vencer você mesmo. Da sua fraqueza você precisa tirar força. Você precisa lidar com a sua fraqueza. Mas sozinho você não vence. A ajuda de psicólogos também não vai adiantar muitas vezes. Porque nas coisas espirituais só se vence com as coisas espirituais. Se é uma guerra espiritual, só se vence no campo da batalha espiritual. Por isso, Otaniel, para trazer a paz para Israel, diz que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Só com o Espírito do Senhor nós vencemos. Tem muitos desafios. Na minha força eu não consigo. Tem muitas coisas para serem conquistadas. Se eu não dar crédito à palavra, eu não conquisto. Se não despertar no meu coração o desejo de crer na palavra de Deus, se eu começar a ouvir o que os inimigos falam, o que o inimigo sopra no meu ouvido, eu não vou conquistar. Ouça a palavra do Senhor e dá crédito à palavra do Senhor. O Senhor te liberta nesta noite. O Senhor te cura nesta noite. O Senhor te prospera nesta noite. Ah, mas eu não tenho força. O Espírito Santo de Deus, Ele está com você. E Ele vai te fortalecer. Eu tudo posso em Deus que me fortalece. Você vai vencer todo inimigo, toda palavra contrária, tudo aquilo que não provém de Deus, vai sair da sua vida. Quantos creem dessa maneira? Fale com o Espírito Santo nesta noite. Espírito Santo, eu preciso de Ti. Enche o meu coração. Enche a minha vida com a Tua presença. Tira tudo aquilo que não provém de Ti. Tira todo o desejo maligno, todo o pensamento contrário. Senhor, toma conta na minha mente. Cura, me liberta, me transforma nesta noite. Senhor, eu creio na Tua palavra. Eu dou crédito à Tua palavra. A Tua palavra é vida. A Tua palavra traz a vida. A Tua palavra faz romper fontes no meio do deserto. Se você está vivendo uma vida no meio do deserto, o Senhor vai trazer fontes de água. Fontes de água fluirão dentro de você. Senhor meu Pai, estamos aqui esta noite, Pai, crendo nas Tuas promessas. Senhor, ouvi as Tuas promessas esta noite. Senhor, Otaniel ouviu uma promessa e deu crédito. Eram coisas terrenas, era conquistar uma terra, era se casar com uma mulher. Senhor, a Tua palavra nos promete conquistas, vencer o eu, vencer o inimigo, prosperar, buscar a Tua paz. Senhor, eu creio na Tua promessa. Senhor, toma nas Tuas mãos agora, Pai. Todos aqueles que creem na Tua palavra, todos aqueles que dão crédito à Tua palavra, ajuda, Senhor, nesta noite. Todo espírito contrário, tudo aquilo que não provém de Ti,
Toda obra de feitiçaria, todo engano, toda mentira, cai por terra agora, em nome de Jesus. Receba libertação, receba cura, receba alegria, receba saúde, receba prosperidade, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?